Estamos de volta com Decisões e Argumentos de hoje, com a participação dos jornalistas Rodrigo Mesquita, do Grupo Estado, e Murilo Garavello, diretor de conteúdo do portal UOL. Rodrigo, você trouxe uma coisa muito interessante, que é essa discussão sobre o papel e a recepção do anúncio digital. Curiosamente, hoje eu tô com um artigo que é exatamente sobre isso. Saiu um livro recentemente sobre uma tese que é a de que o custo dos anúncios está extremamente alavancado e que, na verdade, o que se chama de behavioral targeting, que é a capacidade de rastrear o leitor e entregar para ele aquele conteúdo que tem relevância, que vai estar no funil de vendas, por assim dizer, é muito mais baixa do que se assume, né? do que os anunciantes assumem e o público em geral assume. Inclusive, esse livro foi objeto de um artigo da Wired que, enfim, trouxe também outras várias evidências sobre, tentativas de fazer behavioral targeting que deram em nada, ou seja, você não consegue encontrar aquela pessoa que tem aquele perfil e assim por diante. Pergunta para vocês dois, vocês acham que o mundo do anúncio digital em plataformas jornalísticas está em transformação? Murilo, você primeiro. Eu acho que ele está em transformação o tempo inteiro, como quase Uhum. tudo no mundo digital, né? Então, por exemplo, agora você tem uma restrição ao uso de cookies, né? Que o Google Uhum. está prestes a implementar. Ou seja, você só vai poder usar os cookies do seu veículo, você não vai poder mais usar os third-party cookies, né? Então, Uhum. isso vai limitar muito as possibilidades da publicidade. Acabou de entrar em vigor aqui no Brasil a LGPD, Uhum. então o tempo inteiro você tem coisas novas acontecendo e mudando o cenário. A respeito do que você estava falando do behavioral target, né? Eu acho que isso, inclusive, tem sido dito por alguns estudiosos, né? Que o mundo, de uma certa maneira, superestimou a capacidade do Facebook, particularmente, de entender exatamente como as pessoas funcionam e manipular o comportamento delas pelo escândalo da Cambridge Analytica. Uhum. A Cambridge Analytica provavelmente exagerou o impacto que ela vendia muito mais do que ela conseguia entregar na Uhum. realidade, né? E então, assim, inclusive está acontecendo esse documentário agora que todo mundo está vendo sobre as redes sociais, é uma coisa que a Uhum. gente já discute há muito tempo. Sem dúvida, nunca se teve tanta informação sobre as pessoas, sem dúvida, nunca você conseguiu endereçar particularmente as pessoas como agora, né? Aquela história dos anúncios que te perseguem, né? Você vai tentar comprar alguma coisa, depois você vai navegar e o anúncio daquele Uhum. tênis ou daquela qualquer coisa que você tentou comprar te persegue. Mas talvez não seja assim tão grande o impacto e o poder de manipulação quanto se estava dizendo. Uhum. E você acha que os valores estão alavancados? Que a tese, esse autor chama Huang, e a premissa dele é que existe uma crise se formando do tipo subprime, do tipo de 2008, porque esses anúncios estão muito alavancados em termos da sua precificação e eles estão entregando muito pouco para quem tem o conteúdo, para os portais, para os websites, para quem faz vídeo no YouTube e todo mundo mais. Então, no final das contas, tanto o anunciante quanto quem produz o conteúdo que atrai o anunciante estão ganhando muito pouco em relação àquilo que deveriam, o anunciante em termos de ROI e o cara do conteúdo em termos do que é pago, com um monte de intermediário ganhando muito, isso tende em algum momento, gerar aí uma fuga de capital que vai gerar uma explosão da bolha, por assim dizer, afetando as empresas de tecnologia que trabalham no mundo digital. O que você acha? Então, eu não conheço o argumento dele, não li esse Uhum. livro ainda. O que eu sei é que, principalmente quando você está falando de conversão, quando você está usando o anúncio para vender um produto ou uma assinatura ou alguma coisa, você mede muito de perto o retorno daquilo que você está pagando. Então, para mim, eu
eu acho difícil falar em bolha. Eu acho que talvez alguns players possam estar ganhando mais, um ou outro participante dessa cadeia, né? Mas de uma maneira geral, se não valesse a pena, quem está gastando não gastaria. Né? É aquela velha lei, as pessoas fazem o custo ali. Bom, quanto custa para mim a aquisição de um novo pagante? Quanto que eu estou gastando? Em Sim. quanto tempo que isso se paga? E a internet continua, por enquanto, sendo uma maneira mais eficiente do que muitas outras que existiam. Então, é até onde eu sei, né? Preciso ler os argumentos dele, de repente eu mudo de ideia. O que você acha, Rodrigo? Você está achando que há uma alavancagem, que o behavioral targeting, essa capacidade de inferir quem é aquele internauta e oferecer a propaganda certa na hora certa, por assim dizer, está sendo superestimada e isso tudo está tendo uma artificialidade típica de uma bolha? Ou você acha que não, que na verdade é um mercado que tem payoffs relativamente regulados e uma estrutura racional? Concordo com a argumentação do Murilo e considero que pode ter uma superestimação, mas os anunciantes estão lá. Quer dizer, os jornais, a imprensa está cuidada nesse aspecto. Ela não pode, de jeito nenhum, querer disputar clique por mil, clique por ação, com as grandes plataformas das Big Techs. Isso é um fato. Né? Você vê o tamanho dos jornais, o volume de anúncios que eles têm hoje. E mesmo a televisão começa a perder, todo mundo começa a perder. E as plataformas têm, sim, uma condição de criar comunidades por interesse geográfico ou por interesse, os outros interesses, os seus interesses intelectuais, as suas ações. Eles têm mais informação sobre o público dos jornais do que os próprios jornais. Eu acho também que as Big Techs estão se transformando em utilitários para a democracia. Essas empresas controlam a infraestrutura social que usamos para comunicação, organização, expressão política e tomada de decisões coletivas. Seu controle sobre essa infraestrutura concentra o poder econômico, o poder social e o poder político. E isso precisa ser debatido de alguma forma pela sociedade. Eu não acho que o caminho seja regulamentação, mas acho que empresas com esse poder precisam ter um tipo de governança onde nós, cidadãos, sejamos inseridos de alguma forma. Nunca na história da humanidade nós imaginamos que empresas poderiam ter o poder que tem um Facebook, que tem um Google, que tem uma Amazon, que tem uma Microsoft, enfim, o poder que as Big Tech têm. Certíssimo. Mas uma dúvida em cima do que você está colocando. Você acha que, afinal de contas, essa informação sobre o consumidor, ela se reflete na prática, na capacidade de oferecer o anúncio certo na hora certa e gerar realmente conversão? Ou na verdade, não? Porque a crítica é assim, muita gente que recebe o anúncio recebeu porque tem um comportamento que já é o comportamento de quem vai comprar, ou seja, é redundante o anúncio. Outras pessoas recebem anúncios que são completamente aleatórios, e no meio do caminho tem um monte de anúncios que é despejado em páginas, não dos jornais, não dos grandes portais, mas em páginas perdidas na internet, que no final das contas só servem para que haja uma cobrança em cima desse anunciante. E os anunciantes estão frustrados com isso. Eu não vejo os anunciantes frustrados com isso, Tá. Álvaro. Legal. A realidade mostra outra coisa, quer dizer, os anunciantes estão todos na mão deles. Eu acho que, como o Murilo colocou aí, a internet a sociedade nossa hoje é uma sociedade em beta. As mudanças você nunca mais vai ter estabilidade. Evidentemente que todo esse sistema de comunicação vai ser apurado, em função também da reação da sociedade em relação ao que ela está tendo hoje. Agora, é um processo lento, não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Quer dizer, como eu disse, os jornais em 95 se negaram a entender o que era trabalhar um sistema em rede. Quando as plataformas sociais começaram a surgir, primeiro foram os blogs, né, mas depois essa miríade de plataformas que a gente tem, que você posta informação de 140 sinais, enfim, cada uma com a sua peculiaridade. Os jornais e
os profissionais de jornalismo, porque as empresas não incentivaram isso, não usaram essas ferramentas para distribuir notícia, não para estabelecer relação com o público e trazer para o público aquilo que ele está discutindo. Quer dizer, você se colocar como mentor dos processos de discussão que estão ainda, usando os recursos que você tem de apuração de informação, que evidentemente, no jornalismo profissional, existiu uma preocupação com a acurácia, existe ética, enfim, existe um sistema que dá para você mensurar e cobrar para você trazer a coisa mais redonda. E isso não é feito. Quer dizer, os jornais continuam distribuindo a pauta da cabeça do pauteiro, e não de uma relação efetiva com a sociedade e com os problemas que ela está discutindo. Quer dizer, se você, com qualquer sistema de monitoramento que você entrar, se for ver transporte público, tem milhares de pessoas discutindo ônibus, discutindo Uber, discutindo bicicleta. Você não vê os jornais trabalhando isso e trazendo, olha, o público está vendo isso, está colocando. Você tem uma preocupação em refletir os debates que a sociedade está tendo sobre os problemas que ele conserta. Uhum. É uma posição um pouco autoritária do jornalismo. A internet exige a participação. Uhum. Peço licença aos senhores para chamar mais um rápido intervalo e a gente volta já.